Olá pessoal, nesta aula de hoje vamos ver uma PEG em execução. Aprendemos em aulas passadas a criar, editar e excluir uma PEG. Hoje, finalmente, vamos vê-la em execução. Então, eu vou selecionar a PEG que criamos e para executá-la, clico no botão no canto inferior esquerdo, no botão Player, onde tem uma setinha. Vou clicar no botão e a PEG vai entrar em execução. Vou dar uma pausa. Pausei. Então, como podemos observar, o primeiro recurso que é exibido é a imagem que adicionamos à PEG. Logo em seguida virá o texto, depois o áudio e o vídeo. Tudo na sequência que foi inserido na atividade. Lembrando que não é necessário, ao criar uma PEG, inserir todas as mídias. Pode-se criar uma PEG inserida apenas uma imagem, um texto, ou apenas uma imagem e um áudio, um texto e um vídeo. Fica a critério de quem estiver criando a PEG e de acordo com a necessidade do autista. Então, eu vou deixar a PEG em execução e posteriormente vamos falar um pouco sobre esses botões que encontram-se na parte inferior da tela, que é o botão de voltar, player e esse botão de check e o botão de confirmação de conclusão de execução da PEG. Vou soltar a execução da PEG agora. Depois da imagem, o texto, agora vem o áudio. Agora vem a execução do vídeo. Ai, que bonitinho. Eu vou agora finalizar a execução do vídeo. Pronto. Quando concluímos a execução de uma atividade, é exibida essa tela parabenizando por ter completado a atividade e também nos é trazido a pontuação obtida durante a execução desta PEG. Bem, a ideia da pontuação atribuída a uma atividade é apenas para termos um parâmetro, para identificar o grau de dificuldade que o autista está tendo para entender a atividade proposta. Ou seja, quando o autista consegue resolver a atividade proposta através dos primeiros recursos, a pontuação obtida é maior, indicando que ele teve pouca dificuldade.
na compreensão da atividade. E caso seja necessário usar mais recursos além da imagem, como texto, áudio e vídeo, a pontuação é menor, indicando maior dificuldade para realizar a atividade. Então, esse parâmetro avaliativo também vai servir, vai compor um relatório, né, que pode ser encaminhado ao especialista, né, que acompanha o autista, né, e vai ser possível identificar em que atividades ele está tendo dificuldade com relação a um determinado assunto que for proposto ao autista desenvolver. Então, podemos observar também nesta tela dois botões aqui no canto inferior, repetir e terminar. Eu posso então repetir toda a execução dessa atividade, dessa PEC, clicando no botão repetir, ou posso finalizá-la clicando no botão terminar. Só exemplificando, no caso atual, onde a pontuação obtida foi apenas de 1 estrela, porque concluímos a atividade só durante a execução do vídeo. É como se o autista tivesse tido bastante dificuldade em identificar esse pássaro. Eu vou repetir a execução dessa atividade, dessa PEC, para a gente entender melhor a questão da pontuação. Então, vou repetir a atividade, vou clicar no botão repetir. Eu vou pausei a execução da atividade. Então, como exemplo, ao exibir essa imagem a um autista e ele perguntar-lhe se ele consegue identificar o que representa essa imagem e ele responder que é um pássaro, né? Ou seja, a proposta da atividade foi atendida. Então, clicamos no botão no canto direito inferior, que é o botão check, botão de confirmação. Pronto. A PEC foi finalizada. E como podemos observar, a pontuação obtida foi a máxima. Repetindo novamente a execução da PEC. Agora eu vou deixar até a exibição do texto. Vou pausar. Então, se no exemplo que estou dando, o autista só conseguir identificar o pássaro com a exibição do texto, significa que ele teve um grau um pouquinho maior de dificuldade de entender o que representa a imagem exibição. Então, eu vou clicar na confirmação que a PEC foi concluída. E como podemos observar, a pontuação já foi um pouquinho menor. E esse processo se repete todas as vezes em que precisamos usar mais recursos, né, além da imagem, para que uma atividade seja concluída. E aí toda a execução dessa PEC fica armazenada no dispositivo, e que, ao gerar um relatório de acompanhamento do tratamento do autista, poderemos identificar, como já falei, em que situações propostas ao autista, né, ele está tendo dificuldade de identificar determinado objeto, determinada situação proposta ao autista. Então eu vou finalizar agora a PEC, clico no botão terminar e retornamos para a tela inicial. Ok?
Então, pessoal, para reforçar o aprendizado, eu vou retornar à execução da PEC e fazer mais algumas observações. Então eu vou pausar aqui a PEC. Ok, a execução da PEC está pausada. Bem, pessoal, como vocês podem observar, temos esses 3 botões aqui no canto inferior da tela. Ok, esses botões aqui vai gerenciar a execução dessa atividade. Como eu havia falado, o botão no canto esquerdo inferior é o botão que você, ao clicar nesse botão, você vai estar repetindo a execução de um dos recursos, tá certo? O botão do meio é o botão play e pause, e o botão no canto direito inferior da tela é o botão de confirmação de conclusão da atividade. Eu vou botar a PEC em execução e vou clicar no botão voltar, e vocês vão observar que o recurso ele vai retornar para o início de sua execução. Então, aqui está a execução do áudio. Eu vou clicar agora no botão voltar, então ele vai executar esse áudio desde o início. Cliquei no botão agora, a execução do áudio voltou para o início. A ideia é que, ao apresentar esse áudio ao autista e ele sentir dificuldade de compreender, você pode estar reapresentando esse áudio para ele. Vale lembrar também que o tempo de execução entre cada recurso é definido no painel de configurações. Por padrão, o tempo de execução da imagem e do texto é de 2 segundos e o tempo de execução entre mídias, para áudio e vídeo é de 5 segundos. Eu vou finalizar aqui a execução dessa atividade para mostrar para vocês aonde configuramos o tempo de execução entre mídias. Então, abrindo o menu principal, selecionando a opção de configurações, entramos na tela de configurações e aqui nós definimos o tempo de execução de cada mídia: foto, texto, áudio e vídeo. Como vocês podem observar, para foto e texto, o tempo de execução entre essas mídias é de 2 segundos e o tempo de execução entre as mídias áudio e vídeo é de 10 segundos. Eu vou definir o tempo de execução do áudio para 5 segundos. Basta tocar nesse botão deslizante e deslizar até obtermos o valor desejado. Se vocês observarem no canto direito, ao lado de cada recurso, tem o tempo que está definido por padrão. Então eu vou alterei o áudio para 5 segundos e vou alterar o vídeo também para 5 segundos. Significa que, ao término da execução do áudio ou do vídeo, existe uma pausa, um intervalo de 5 segundos. Que a ideia é que essa pausa exista para que o autista tenha tempo de identificar o recurso que lhe foi apresentado. Então, se apresentamos, eu vou aumentar o tempo da imagem também para 5 segundos. O texto também para 5 segundos. Ok. Então, vamos voltar à execução da PEC. E a ideia, eu vou pausar aqui a PEC, a execução da PEC. A ideia é que, após a exibição de um recurso, no caso aqui da imagem, para que venha a ser exibido o texto,
Passam-se um intervalo de 5 segundos, que é justamente o tempo que o autista tem para responder se identificou ou não o recurso em exibição. Então eu vou soltar aqui a execução da atividade. Pronto. Agora, após a exibição do texto, após 5 segundos vai se iniciar o áudio. E após finalizar a execução deste áudio, também existirá um intervalo de 5 segundos até a exibição do vídeo. Ok? Vou finalizar agora a execução desta PEC. Pronto. Finalizei a execução da PEC. Vou clicar no botão terminar. Pronto. PEC finalizada. Na próxima aula veremos a criação de uma rotina, tá certo? Vamos entender o que é uma rotina, vamos criar uma rotina, vamos também editá-la e excluí-la. Ok, gente? Até mais, um abraço.